Olá! Boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem vai ver de noite, bom dia para quem vai ver de dia. Uma alegria estar aqui com vocês e hoje vou falar um pouquinho assim para aquelas pessoas que estão chegando agora no mundo das constelações. Então, assim, o impacto das constelações nas nossas relações familiares. E o tanto que isso é incrível, efetivo e nos ajuda verdadeiramente a ter relações melhores, mais harmoniosas, mais leves. Até mesmo quando a gente está extremamente envolvido, muitas vezes é muito difícil, né? Porque a gente está muito envolvido, mas você ainda consegue parar, olhar, observar e entender todo o movimento. E na hora que a gente entende tudo isso, fica mais fácil, né? As dificuldades das relações, elas vêm muitas vezes por, por questões da nossa ancestralidade, por repetições de padrões, por sentimentos adotados dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós. A maioria das vezes porque a gente desrespeita as ordens do amor. Hierarquia, pertencimento, o equilíbrio entre dar e receber, né? E quando a gente fala de hierarquia e pertencimento, equilíbrio entre o dar e receber, a gente vai ver verdadeiramente o tamanho desse movimento dentro do nosso sistema familiar. Lembrando que o nosso sistema familiar é mais do que só a nossa família consanguínea. Todas as pessoas que de alguma maneira se conectam a nós fazem parte do nosso sistema familiar. Então, assim, a hierarquia fala que quem chegou primeiro no tempo tem a precedência. Então, primeiro meu pai e minha mãe, depois o casamento do meu pai e da minha mãe, depois o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Muitas vezes o que acontece? Os pais colocam os filhos, né, maiores do que o casamento deles, como se os filhos fossem muito mais importantes do que o casamento. E aí é como se os filhos entrassem no meio do casal. Isso afasta o casal. Né? Você imagina, tem um pai e uma mãe, entre os filhos aqui no meio, isso afasta o casal, até fisicamente falando. Se a gente fosse usar só os bonequinhos aqui para poder entender, né? Eu tenho o pai e a mãe. Se eu coloco 2 filhos aqui no meio, o pai e a mãe vão estar mais afastados. Se eu coloco 3 filhos aqui no meio, o pai e a mãe vão estar mais afastados ainda. Então, a hierarquia, ela realmente, ela fala também da importância de eu estar no meu lugar. O meu lugar é o lugar onde eu tenho força, né? Então, não adianta eu querer ficar lá no lugar de ser a primeira, de falar que tem que ser tudo da maneira como eu quero, do jeito que eu quero, porque tem toda uma hierarquia. Os filhos mais novos, eles recebem também dos irmãos mais velhos. Aquela mãe, ela aprendeu a ser mãe com o filho mais velho. Né? Então, quando a mãe está cuidando daquele menor, ela já passou por um movimento de aprender com o filho mais velho. Na hora que o caçula vai receber a chave da casa, na hora que ele vai começar a namorar, a dirigir, é muito mais fácil do que com o primeiro. Por quê? Outro dia um cara me falou uma coisa assim tão bacana, foi tão bonito, porque ele foi tão verdadeiro. Ele falou assim, para mim é tão difícil a minha filha, que graças a Deus, antes de ter minha filha, eu tive 2 filhos. Então, eu pude, como eu sou homem, eu pude experimentar ser pai primeiro com eles, porque aí agora eu estou mais bem preparado para ser pai de uma menina. Foi tão bonito o jeito que ele falou, porque ele reconheceu a dificuldade que ele ia ter em cuidar, em ser pai de uma mulher, de uma menina. E aí ele falou, então eu tive a bênção de primeiro poder ter aprendido a ser pai, saber como é que é ser pai, para quando chegasse ela estar mais preparado. Eu achei isso belíssimo. E isso, você vê, traz harmonia. Ele estava reconhecendo que ele tem mais habilidade e mais harmonia para poder lidar com essa menina, porque respeitando a hierarquia. Ele já aprendeu com aquele que veio antes, né? E de um lugar de ser pai, né? Pai e mãe não são amigos. Pai e mãe são pai e mãe.
Muitas vezes as leis sistêmicas também se entrelaçam, né? O pertencimento fala que uma vez que eu estou vinculado, que eu criei um vínculo, eu passo a direito a pertencer. Então, assim, o meu marido, casei, ele passa a ter direito a pertencer. Ele não é do mesmo sangue que eu, mas ele agora é do meu sistema familiar. Muitas vezes as famílias têm muita dificuldade de abrir para aqueles novos que vão chegar. E isso causa dificuldades nos relacionamentos. Por quê? Porque a pessoa tem o direito de pertencer. Aquele é o lugar dela. Quando cada um tem o seu lugar, fica mais fácil. Muitas vezes, vamos dar outro exemplo, assim, quando as leis se entrelaçam de hierarquia e pertencimento juntos. Por exemplo, minha mãe perdeu um bebê antes da minha irmã mais velha. Então, na verdade, eu não sou a segunda, eu sou a terceira. Eu tive esse irmãozinho que teve uma vida curtinha, depois tem a minha irmã, depois tem eu. Quando eu fico no meu lugar de terceira, o meu lugar de terceira é um lugar que eu vou com fluidez, com leveza, com confiança, com segurança, numa boa. Então, assim, e isso traz harmonia nas relações. Muitas vezes, quando esse irmãozinho que tem uma vida curta, não tem o lugar dele reconhecido, eu fico muitas vezes querendo fazer por ele, querendo fazer demais, ele fica querendo ser visto, ele fica querendo o lugar dele. Muitas vezes a nossa vida fica emperrada por conta disso. Muitas vezes, se ele não tem o lugar dele, teve uma vida curtinha, e aquele negócio de repetições transgeracionais. Muitas vezes a vovó perdeu um bebê, depois a mamãe perde o bebê, depois eu perco um bebê. Aquela história que vai se repetindo. Repetindo para quê, gente? É importante a gente entender isso. O sistema dá um jeito de que aquilo aconteça de novo, trazendo a oportunidade de todos olharem e falarem, foi assim, e foi assim que foi possível. E reconhecer que tudo isso aconteceu por um amor infantil. E que, por exemplo, que esse bebê que teve uma vida curtinha, ele teve uma vida completa, ele é um grande corajoso, e ele fez o serviço dele completo, ele levou cargas pesadas para deixar a vida mais leve para os que ficaram. Então ele tem que ter o lugar dele reconhecido, assim a vida dele teve significado, valor e propósito. E a família pode estar em paz, em harmonia. Às vezes as exclusões são grandes, assim, quando a gente esquece mesmo que teve esse bebezinho, esquece esse irmão, aquilo fica sendo uma exclusão. Mas às vezes as exclusões são pequenininhas, tipo aquela, quando a mãe fica falando mal do pai e o pai fica falando mal da mãe, fala assim, pro seu pai isso, pro seu pai aquilo, sua mãe isso, sua mãe aquilo. É como se falasse, essa parte do seu pai não é boa, essa parte do seu... É como se eu estivesse excluindo. O que acontece? O filho vai acabar repetindo. Por quê? Metade do filho é o pai, metade do filho é a mãe. Aquilo que está sendo excluído vai tornar a voltar para ter oportunidade de incluir, de ser incluído, de pertencer, de ser visto. Então, tudo aquilo que eu tenho tanta dificuldade assim, e que eu fico acusando e excluindo, a possibilidade daquilo repetir é muito grande. Então, eu tenho que estar muito atenta com isso. E hierarquia, pertencimento e o equilíbrio entre o dar e receber, né? O equilíbrio entre o dar e receber muitas vezes trazem grandes dificuldades nas nossas vidas, né? Eu dou, eu recebo, entre os iguais, eu dou, eu dou, eu recebo, e quando eu fico nessa troca de dar e receber, eu consigo ficar próxima. Quando eu começo a dar ou só receber, eu começo a me distanciar do outro. Vai ficando difícil. O outro olha e fala assim, nossa senhora, eu estou devendo para André, como é que eu vou fazer? Nossa senhora. Vamos ter uma situação assim, hipótica, bem boba, né? Vamos dizer assim, que eu estou lá no meu emprego. Aí eu estou sem grana para pegar o Uber para ir embora. Aí viro assim para a Clara e falo, ô Clara, me empresta aí 15 reais para me pegar um Uber para ir embora? Ah, te empresto sim, tá aqui os 15 reais. No dia seguinte eu chego e falo assim, Clara, você não vai acreditar? Cheguei em casa, pedi meu marido, ele não tinha. Será que você me empresta? Eu estou zerada. Será que você me empresta? Amanhã, sem falta, eu te dou os 15 reais para me pegar o Uber. Não, tranquilo. Empresta os 15 reais. Chega no dia seguinte e falo assim, Clara, você acredita? Meu marido me deu dinheiro, deixei lá em cima da mesa. Não trouxe. Eu só estou dando. A outra só está recebendo. Só estou dando.
Vai chegar uma hora que na hora de ir embora, até eu que estou pedindo dinheiro emprestado, estou correndo da Clara, porque eu não quero nem ver a cara dela que eu estou devendo para ela. E a outra também está correndo, falando, nossa, eu não quero nem ver a Clara, porque se eu ver a Clara vai me pedir dinheiro. Parece uma bobagem, uma metáfora que eu estou fazendo, mas a vida é assim. Isso não vale para pai e mãe, porque a vida chegou através do pai e da mãe. Né? E eu tenho que tomar essa vida como que por inteiro, para me ficar inteira. Metade de mim é meu pai, metade de mim é minha mãe. Uma maneira de eu devolver um pouco para meu pai e para minha mãe é passando a vida adiante, é tendo filhos, é me colocando a serviço da vida. Aí eu estou devolvendo um pouco para o meu pai e para minha mãe. Quando os pais, inclusive, eles têm que ir diminuindo no dar, para que os filhos possam ir criando força nas pernas para fazerem por conta própria, né? Não é assim? Primeiro a gente amamenta, troca fralda, dá banho, aí a criança vai crescendo, a gente vai diminuindo no que dá, e só que esse diminuir ele tem que continuar acontecendo até lá na frente. Não é só enquanto criança. Muitas vezes um não que o pai fala para um filho, um não que uma mãe fala para um filho, é tudo que ele precisa para ir para o mundo. Fala, olha, já que eu não tenho aqui, eu agora vou ter que conseguir fazer por mim mesmo. Às vezes o não é o melhor presente que a gente pode receber. A gente fica achando que o não é sempre uma coisa ruim, mas não é uma coisa boa. Dependendo do momento, ela é até importante. Então, assim, muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes os pais continuam a dar, dão tanto, que vão trazendo desgaste nas relações também. Às vezes se dão mais para um filho do que para o outro, vão causando dificuldades nas relações. O brasileiro é danado para quebrar as perninhas do caçulinha, né? Tem um iogurte na geladeira, fala assim, tadinho, vamos dar pro menorzinho. Aí passa a vida inteira dando danoninho pro menorzinho, porque ele não aprendeu a criar forças, né? Teoricamente, pela hierarquia, o danoninho seria do mais velho e provavelmente ele vai dividir com todos os irmãos, porque essa é a função do irmão mais velho, né? Ele que tá ali, ele que puxa o carro. Então, assim, isso, né? Quando eu estou respeitando, quando eu faço uma constelação, eu vou ter a oportunidade de observar onde que eu não estou respeitando as ordens do amor. E quando eu consigo enxergar aquilo que está oculto, quando eu consigo identificar aquele irmãozinho, quando eu vejo que eu estou me colocando maior que meu pai, que minha mãe, quando eu vejo que eu estou me colocando no meio do casamento do meu pai e da minha mãe, quando eu estou vendo que eu deixo meus filhos entrarem no meio do meu casamento, quando eu vejo que eu estou excluindo meu pai ou que eu estou excluindo minha mãe, eu posso fazer um movimento de inclusão, eu posso trazer a ordem na hierarquia, eu posso ir para o meu lugar, eu posso estar atenta agora em equilibrar as relações entre os iguais. E se eu faço esse movimento, eu vou ter mais prosperidade, leveza, harmonia, alegria nas minhas relações, né? Então, assim, esse é o grande convite, né? O movimento da constelação é um movimento de liberar o fluxo do amor, de liberar o fluxo da prosperidade. E a gente pode constelar qualquer coisa. Os relacionamentos vão deixar a gente mais feliz, mais viva. Então, é muito importante a gente ter essa oportunidade. Na nossa formação, é tão importante essa questão das ordens da ajuda, dos relacionamentos, das ordens do amor, das leis sistêmicas, né, e dos relacionamentos, que a gente tem um módulo específico para as ordens do amor, para a gente entender plenamente e aprender a se auto-observar em relação às ordens do amor. A gente tem um módulo só para relacionamentos, para a gente olhar para nossos pais, relação pais e filhos, para a gente olhar para as nossas relações de casal, para a gente mergulhar e aprofundar nisso, né? Porque é muito importante. Lembrando também, né, gente, que as pessoas são espelhos. Se eu estou tão incomodada com a atitude das outras pessoas, o que nela existe em mim que está tão difícil de eu saber lidar? Se eu estou olhando e acho que só serve do jeito, ela só acha que só serve do jeito dela, será que eu também estou achando que só serve do meu jeito? Então, nós temos que observar essa questão também, né? Dentro da visão sistêmica, essa fala é uma fala muito legal. Quando Pedro fala de João, na verdade, Pedro está falando de Pedro. E isso a gente tem que estar muito atento, né? Na hora que eu faço assim com o dedão, ó,
3 estão apontados para mim. Então, é um momento de eu também me olhar, né? E eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso numa constelação. Coloca meu telefone aí, fazendo favor, claro. Você pode me procurar para dúvidas, para sugestões do assunto a falar aqui, para agendar um atendimento de constelação, para saber a respeito da nossa formação. Nós estamos começando turma nova, híbrida, presencial e online. Online para o mundo inteiro, né? Presencial nós já temos marcado em Belo Horizonte, começando em Belém, em Brasília, em Umuarama, em Ourinhos. Então, assim, tem muita oportunidade legal começando agora. E eu falo, olha, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E o lugar de eu viver é aqui e agora. Então, vamos dar esse passo e dar esse passo agora. Vamos começar a cuidar da gente, vamos começar a cuidar das nossas relações, vamos viver melhor, vamos ser mais felizes. Esse é o convite. E é um convite que eu estou fazendo para você. Vamos nessa? Tem um link aí também na descrição, em qualquer lugar, se você quiser saber. E eu estou aqui para você. Eu quero te ouvir. Pode me procurar. Vai ser uma alegria para mim.